Olá, eu sou a Sandra dos Reis Ribeiro Xavier. Eu sou Francisco Xavier da Cunha e hoje nós viemos aqui contar um pouco do nosso testemunho, o que Deus fez em nossas vidas nessa caminhada cristã. Nasci e meus pais já eram evangélicos. Me batizei aos 13 anos. Antes de conhecer Cristo, eu vivia num mundo de mentiras, eu acho assim. Eu posso falar de mentiras, porque Jesus tem uma palavra assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu não conhecia essa palavra. Aí depois que eu passei por momentos difíceis na minha vida, porque eu creio que Deus permitiu para mim estar nessa posição hoje, que é um evangélico. Aconteceu várias coisas, sofrimento, perdas, família destruída, muitas coisas aconteceram na minha vida. Aí eu participava da geração eleita e Deus fez uma obra, foi tocando no meu coração e bateu a vontade de eu me batizar. E no dia 8 de agosto de 2018 eu desci as águas e hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Nosso testemunho é que Deus ele fez muita coisa maravilhosa nas nossas vidas. O amor que Ele tem por nós é uma coisa assim que a gente não consegue explicar. Em situação de morte, Deus também ministrou situação de vida. No dia 25 de agosto do ano passado, 2021, a minha cunhada, a irmã dela, veio a falecer. Há poucos dias depois, ela fez o teste de gravidez e deu positivo. Naquela hora assim, mesmo triste, Deus ministrou alegria, ministrou felicidade, porque foi tão lindo a gente estar assim, precisando de uma coisa assim para nos alegrar, e Deus nos deu de presente a gravidez dela. Aconteceu uma situação que nós pensávamos que tinha perdido nossa filha. Fomos na policlínica do Cochipó, né? E chegando lá, ela foi na sala do médico e o médico decidiu aplicar uma injeção nela para ver se segurava a gravidez. E voltamos para casa com aquilo lá. O médico falou que não dava certeza dela tá viva. E voltamos para casa e foi um choro a noite toda. E eu chorava e às vezes eu me culpava também, né, pelo acontecido. E quando deu de madrugada, Deus ministrou no meu coração que o nosso filho estava vivo. Que eu não sabia se era uma menina, mas que o nosso filho estava vivo. Eu peguei e falei para ela na madrugada, eu falei assim: nega, você acredita que o nosso filho está vivo? Aí ela falou: acredito. Então, a partir de hoje, a gente vai se ajoelhar no pé da cama, eu, você, nós dois juntinhos, vamos de mãos dadas e vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar e Ele vai nos dar vitória. Fomos para o médico, o médico já tinha passado a ultrassonografia e nós fomos fazer. Para a honra e glória do Senhor, a primeira imagem que apareceu no aparelho lá da ultrassonografia, o médico pegou e falou assim: parabéns, vão ser pai de uma menina. E ela está muito bem, olha o coraçãozinho dela, e ficava aquele barulhinho bonito, e eu falava assim: meu Deus, glória a Deus. Acho que foi o peso maior da minha vida que tiraram das minhas costas, porque eu imaginava que ela estava morta. Mas quando eu vi aquele coraçãozinho dela pulsando assim, bem rapidão, foi alegria geral. Saímos de lá felizes da vida. Porque no fim das contas você sempre foi fiel. Teve uma campanha de oração que o pastor falou assim que cada um intercessor ia orar por um irmão. E eles também estavam nessa campanha de oração. E o pastor ficou a parte de orar por mim. Teve um encontro lá na casa da Priscila, foi a campanha. Chegamos lá que a gente foi saber que a menina estava grávida, a Aline. Aí eu falei assim: eu também tinha notícia para dar. A Sandra também está grávida. Aí fomos descobrir que a diferença de dias, né, devido às ultrassonografias que foram feitas, a diferença de dias era 2 dias que estava a diferença de dias na gravidez. A gente até brincou assim que a oração do pastor e da pastora é poderosa, porque os dois orou, foi
os dois, os dois casais engravidaram. Mas aí no dia do chá revelação lá, assim, na hora que ela começaram a contar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e eu estourei saiu aquele monte de papelzinho azul. Vocês não entendem a minha alegria, porque eu sempre falei que o meu sonho era ter um filho homem, e na hora que saiu aquele tanto de papelzinho azul, meu coração foi, sabe, faltou saltar pela boca, eu abraçava ela assim, que Deus tinha ministrado vida em situação de morte, porque na hora que a gente recebeu a notícia que ela estava grávida, e veio falando que era uma menina, vai ser menina de novo, aí veio um menino. Cara, eu sou o cara mais feliz do mundo, porque eu tenho um Deus que ele me restaurou, ele me deu uma esposa que já vem de berço evangélico, ele me deu uma filha linda, ela é educada, ela é quietinha, ela é calma, ela é ansiosa, se a gente pede alguma coisa para ela, faz. Eu me converti em 2013, numa igreja em Várzea Grande, onde o pastor José Francisco e a pastora Fernanda, eles eram pastores, juntamente com os auxiliares, a Lu e o Adriano também estavam com eles nesse ministério. Logo depois da conversão da Aline, eu também acabei aceitando Jesus nessa mesma igreja e também acabei batizando, né? A gente batizou com uma diferença de 2 meses, né? Primeiramente ela, depois eu, mas a gente acabou ficando juntos lá com o pastor José Francisco, o Adriano e a Lu. Primeiramente, né, em fevereiro de 2015, por volta de 10 horas da noite, né, e eu acabei tendo umas convulsões que, na verdade, naquele momento ali não sabia o que era, né? Ela ficou bem desesperada, ela gritou bastante, o Adriano e a Lu estavam morando com a gente, né? Eles vieram também, e ali eu fiquei com uma aparência, num certo momento, que parecia que estava morto, com os músculos bem enrijecidos, e possivelmente ali foi alguma convulsão que eu tive, né? Aí eles ligaram pro SAMU, o SAMU veio me buscar, o pastor José Francisco também nos deu apoio, né? E ali, como eles não sabiam o que eu tinha, né? Eles acabaram aplicando o soro com insulina e eu tive mais um mal súbito ali, mais uma convulsão ali, e aí o pastor me pegou e me levou lá pro São Mateus. A gente acabou passando a noite ali e tal, e no outro dia eu saí do hospital, né? Mas isso a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? O que motivou essa convulsão que eu tive, que quase me levou à morte, né? Mas eu sei que até o SAMU chegar, quem estava ali em casa estava orando por mim, mais pessoas também que ficaram sabendo naquele momento oraram por mim também, mas nós cremos que ali os planos do diabo ali foram totalmente frustrados, né? Procurei ajuda para tentar identificar o que aconteceu, né? Eu fui no cardiologista, fui no neurologista, fui no endocrinologista, só que não consegui identificar nada naquele ano do que me levou a ter aquelas convulsões, né? Mas passado isso, né? Depois disso eu fiquei bem, não tive nenhuma sequelas, apenas algumas dores no braço, e em abril do mesmo ano, a Aline acabou ficando grávida. Eu acho que a gente se descobriu por volta do dia 23 de abril, mais ou menos essa data. Há muito tempo a gente já tinha definido o nome dos nossos filhos, né, dos nossos possíveis filhos, que seria Davi e Sara, né, se caso fosse um casal, né. E logo, eu acho que em julho, a gente descobriu que era o Davi, né, que era menino e o nome seria Davi, né. Por volta de 2016, o Senhor falou conosco, né, a respeito do nascimento do Davi, né, que tudo o que aconteceu, aquele pequena tragédia, né, que aparentemente era uma tragédia, o diabo tentou ceifar a minha vida, na verdade o Senhor transformou em vida, né, transformou aquela situação de morte em vida, né. Meu coração está em festa, eu penso em você e fico até sem jeito. Então ele falou conosco a respeito disso, dizendo que o nascimento do Davi, a gravidez da Aline, né,
essa nova vida que foi gerada, né, era para confirmar mesmo realmente a nossa vitória em relação àquela situação contra Satanás. Ele tentou levar uma vida, mas os planos dele foram totalmente frustrados, né? Que além de não levar, ainda o Senhor gerou outra vida. E o Davi hoje já tem 7 anos e é uma alegria na nossa vida, realmente. O meu sonho é ter uma família grande, com bastante filhos. E em 2019 eu descobri que novamente estava grávida e eu fiquei muito feliz, né? Porque toda gravidez, muita expectativa, o coração da gente se enche de sonhos e planos. Isso foi bem no começo, acho que eu tinha umas 4 semanas, foi bem no comecinho mesmo. Aí eu marquei consulta com o meu médico para fazer o pré-natal. Na primeira consulta não se ouviu ainda o coração, porque se dá para ouvir só pelo ultrassom. E aí ele já solicitou os exames de sangue, ultrassom, para ver como que tava tudo certinho. Isso foi em uma semana e eu agendei esses exames para outra semana, pro comecinho, na segunda-feira da outra semana. Só que daí no final de semana, entre essas 2 semanas, no final de semana, na sexta-feira, eu comecei a ter um sangramento e eu comecei a ficar bem preocupada, né? Porque daí comecei a ter um sangramento e porque da primeira vez nunca tinha tido isso, muitas pessoas falavam, não, é normal, aconteceu com uma pessoa que eu conheci, é normal, não precisa se preocupar. Mas a gente já fica, né, com o coração gelado, eu fiquei muito preocupada mesmo. E aí a Lu foi comigo no pronto atendimento e lá a gente fez um exame, tava tudo ok, tava tudo bem, coração, um batimento do bebê, o bebezinho tava lá, então eu vi ele, vi tudo, tava tudo maravilhoso. Só que o sangramento não tinha parado. No sábado, o dia inteiro eu sangrei muito, muito, muito forte. E aí no domingo de manhã eu resolvi ir novamente, porque já tava numa situação assim que era muito sangue que eu tava, né, perdendo. E aí eu fui novamente no pronto atendimento e quando eu cheguei lá, o médico até fez o procedimento, falou, não, primeiramente do ginecologista, estava tudo ok, e depois eu fui solicitar uma ultrassonografia. E aí eu fui fazer essa ultrassom, na hora que ela colocou, a Lu estava junto comigo nesse momento, ela colocou, né, para fazer o gel, colocou tudo e o meu coração já estava muito aflito porque eu tinha perdido muito sangue. E aí, quando ela colocou o aparelho, ela falou, sinto te informar que você não vai precisar fazer procedimento para retirar nada, o útero está limpo, então ela falou, você, né, teve um aborto espontâneo. Naquele momento que a médica falou que não tinha mais nada, realmente abriu, tipo, o meu chão, fiquei muito, muito abalada, e aí, mas eu pretendia sim ter mais filhos, né, mas ficava aquele sentimento de que poderia acontecer de novo, de que aquela situação iria acontecer de novo na próxima gestação, meu coração ficava muito aflito. Realmente foi uma situação assim que eu passei, vivi um luto, né? Eu senti assim que algo tinha sido arrancado de mim, tinha sido tirado de mim. E aí houve um processo que Deus foi fazendo na minha vida, que realmente Deus tem um propósito para todas as coisas e eu queria que aquele bebê ele cumpriu o propósito dele. Em 2021 eu engravidei novamente, só que quando eu engravidei veio de novo aquele sentimento de que em cada ultrassom eu ficava pensando que talvez ele não poderia estar mais ali, o bebê, mas Deus foi colocando no meu coração para mim confiar nele, para mim realmente me depositar nele a minha confiança. Com o tempo esse sentimento ele foi passando. Em uma certa ultrassom, Deus realmente, eu estava muito apreensiva naquela ultrassom e quando ela mostrou tudinho que estava lá, realmente meu coração se encheu de gratidão, de alegria. E hoje, né, nós temos o Miguel que fez 7 meses. E então nós vemos assim como que Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus realmente bondoso e que independente da situação, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que realmente cumpre, né, aquilo que Ele fala. E nós temos, né, uma promessa para a nossa família. Eu creio que Deus
daquela situação, né, nós somos mais do que vitoriosos, porque ele nos deu a vitória. E o Miguel acrescentou a alegria. Mais interessante ainda é que no dia 24 de maio, um dia antes do nascimento do neném, que a gente já sabia que ele ia nascer no dia 25, ela pediu assim, vamos tirar uma foto nós duas, que amanhã é seu dia, né? Vai que Deus quer que o meu filho também nasça no mesmo dia. Ela profetizou isso. Inexplicável, foi surreal, né? A história que aconteceu. Nascer 2 horas de diferença no nascimento. Foi lindo demais. Esse nome ele quer dizer quem é como Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus realmente é digno de toda a honra e de toda a glória. Lembranças do passado vêm e queres me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas cobertas estão pelo sangue que venceu na cruz. Do luto Deus gera vida.